Graça e paz, aqui é o evangelista Alex Gregório, mais uma palavra para nossas vidas. Salmo 123, Cântico dos Degraus, Salmo dos Viajantes. Nós estamos aí nessa empreitada, trazendo pequenas palavras, porque para não ficar um vídeo pesado, muito longo, apesar que depois eu vou fazer em casa direitinho, com mais estrutura, com mais coisas para o nosso conhecimento. Vai ser uma bênção. Aí eu venho aqui no monte, então aí eu gravo uns pequenos pedaços para nossa edificação, e vocês veem eu movimentando, porque eu sou alérgico a inseto, então ficar parado aqui, tem mosquito, mesmo com repelente ainda parece que é doce, atrai mais, então fica assim mexendo, mas o negócio, o áudio vai sair legal aí, dá para vocês entenderem. Então o Salmo 123 hoje a gente vai estar falando sobre ele fala: elevo os meus olhos, ou levanto os meus olhos para o Senhor que está nos céus. Assim como os servos olham as mãos dos seus donos, assim como as servas anseiam também olhando a mão de suas donas, assim somos nós, aguardando de ti, Senhor. Um pouco dentro das minhas palavras, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então o salmista vai usar o simbolismo de um escravo. O simbolismo de um escravo. E escravo na Bíblia a gente vai entender muito bem algo, poxa, tremendo, Deus falando aqui comigo. O escravo, ele tinha algumas formas de ser escravo. Capturado na batalha, Israel, vamos dizer, subjuga uma nação, ou uma nação subjugou Israel durante vários anos, então Israel era escravos dos outros, e assim sucessivamente, independente nisso. Então ele poderia ser um escravo, e se os seus filhos nascem naquela situação, eles eram escravos, ou as próprias pessoas, em tempos de dificuldade para sobrevivência, se vendiam. Vamos lembrar lá da época de José do Egito, que veio um grande fome sobre Israel naquela época, e todo o plano de Deus até chegar a ser governador, e foi governador José. O que acontece? Todo mundo vai aonde só existia alimento em um lugar. Venderam todas suas posses, depois até suas casas, e se auto-venderam como escravos para poder sobreviver. Então essas são as três formas. E nisso eles, por ser escravos, não tinham nenhuma estima, não tinha nada que os outros tivessem um sentimento assim adorável por eles, como um pai e filho, primos, tios ou coisas parecidas, amigos. Então eles eram humilhados. Nos finais dos versículos, lá por o 3 e o 4, vai dizer que eles esperam essa ajuda porque são afrontados, humilhados por causa das pessoas que estão ao seu redor. Era um salmo de viajantes, eles viviam em países distantes, em locais que eles estavam desabitados. Foi depois da expulsão deles do país dele, foi despatriado, sem nação. Então eles pegam e acontece o que? Não tem a sua moradia, estão na terra estranha, e ninguém gostava de judeu por causa da sua separação forte para com Deus. E os pagãos, gentios, as outras nações adoravam vários deuses, não aceitavam essas coisas. Para eles, quanto mais deuses, mais forte. Para os judeus só existia um Deus e o resto era palhaçada. Então eles não gostavam dos judeus, humilhavam, zombavam, perseguiam, afrontavam, matavam, tomavam tudo que era deles. Então o interessante é isso, que em meio a essa situação toda eles vão se portar como esse escravo. O escravo não tem estima, o escravo não tinha nada que a pessoa poderia gostar deles. Conforme o tempo ia se passando, longos anos, alguns ainda sentiam um sentimento de lealdade desse servo, e podia assim, começava a sentir, nutrir um sentimento um sentimento por ele, e assim cuidava dessa pessoa.
E tem uma passagem bíblica, me falha a memória agora, que vai falar o escravo de orelha furada, que libertava ele pegava, furava sua orelha na verga da porta e colocava um brinco, dizendo que ele estava liberto, mas queria continuar servindo dessa família, porque o relacionamento entre eles era como se fosse pais e filhos, muito querido, não só do servo para com o dono, como o dono para com o servo. Então, mas isso com muito tempo, e mesmo assim que as nações muito ímpias não adiantava, que não ia funcionar isso aí, eles só humilhavam e matavam. Então olha o salmista falando que eles é como um escravo, seja o homem ou a mulher, que fica olhando a mão da serva. Isso vai simbolizar como se fosse o patriarca, o ancião da casa, o dono, o chefe, rei, seja o que for. Os servos, os escravos ficavam ali olhando, parado, olhando para a mão deles, atentamente, desejosamente, vamos dizer assim, porque o que eles apontassem, pendassem, pegar, fazer, eles iam correndo fazer, que se não fizesse poderiam ter uma punição contra eles. Então eles ficavam atentos olhando, porque eles eram muito severos, os seus donos. Mas o salmista faz essa comparação, mas totalmente ao contrário. Porque ele eleva os olhos, ele olha para o alto, de onde Deus habita. Ele centraliza Deus, porque a visão bíblica única é essa. Só existe um Deus, todo-poderoso. Não existe mais nada. E ele está lá nos céus, entronizado, sentado no seu trono, é o centro de tudo, é o comandante da história, é o que bota a mão para mover a corrupção humana, para os seus desígnios serem assim feitos, bem-sucedidos, e o nome dele seja glorificado. Então essa pessoa sabe que mesmo ela nesse estado de humilhação, só tem um que pode operar ou agir na sua vida, é Deus. Então ela clama a ele, entende que só ele pode fazer. Então aí ele bota essa questão do escravo, ele olha para a mão de Deus. Então ele está ansioso, ele está esperançoso, ele está esperando, porque somente a única pessoa que pode fazer alguma coisa é Deus. Que estão desprezando ele, estão humilhando ele, os perigos que podem passar no meio dessa percurso até chegar para adorar a Deus. Mas ele sabe que Deus é o único que pode agir e proteger a vida dele, aleluia, porque ele sabe, ele se coloca nesse lugar, ou como servo, como escravo. Ele sabe que ele não comanda a vida dele, que ele não tem direito sobre a sua própria vida, que Deus é o dono dele, é o que cuida dele, é o que supre ele, é o que sacia suas necessidades, acalma suas angústias, seus medos, somente Deus. E isso ele sabe porque foi pago, trazendo assim agora para nossa, ele não sabia das 3 questões, mas trazendo para o nosso contexto 3 pontos. Jesus na cruz do Calvário pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, nos comprando, aleluia, para a salvação. Ele foi o guerreiro, aleluia, que veio, lutou, vamos colocar assim, né, conjecturar, lutou contra o diabo e ganhou as hostes espirituais da maldade, como leão da tribo de Judá, e herdou os despojos que somos nós, aleluia. Foi tudo consumado e nós nascemos, nós temos o direito agora, por causa dele que morreu por nossas vidas, de sermos chamados filhos de Deus. Fomos enxertados na aleluia, na videira. Então entenda isso, que só Deus comanda toda a história e é o único e verdadeiro Deus, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Que nós temos que entender que não comandamos, guiamos nossa vida,
não temos direito de nada sobre nós mesmos, mas que somos submissos eternamente embaixo da mão poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. E como Ele não é um dono amargurado que castiga, mas um Senhor amado e compassivo, Ele está cuidando de nós. Estamos de pé por causa da sua graça, da sua misericórdia. Então a mão dele agirá por nossa vida, nossa causa. Que o Senhor tome a tua casa, a tua família e opere grande e poderosamente em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, debaixo da tua palavra, da sua grandiosa, meu Pai, aleluia, e incomparável mão de misericórdia, que tu entre, meu Pai, nessas vidas, casamento, meu Senhor, relacionamento, toda palavra contrária, todo ódio, meu Pai, aleluia, contra essas vidas, contra, meu Pai, esses casamentos, contra esses relacionamentos, meu Deus amado, o Senhor venha quebrar, jogar por terra, Senhor, porque pessoas que desistiram dessa instituição, meu Pai, maravilhosa, que é a família, pessoas, meu Pai amado, que desistiram, Senhor, entregaram seus filhos a drogas, que, meu Pai amado, traíram suas esposas, que se deram, meu Pai, às concupiscências das carnes, às vaidades humanas, somente atrás de dinheiro, meu Senhor amado, e mais nada, se desvaneceram no caminho, separaram, abandonaram, deixou largado, filhos e filhas que crescem, meu Pai, com essa separação, sendo, meu Pai amado, revoltados, sem afeto humano, não querendo saber de família, ou quando constrói, meu Pai, onde só tem desrespeito, traições, ofensas e até morte, meu Pai amado. Mas em nome de Jesus, Senhor, que a tua santa presença e Espírito Santo entre nesses casamentos, entre nessas vidas, reestruture, restabeleça, tira o espírito da morte, arranca o espírito de divisão, tira o espírito, meu Pai amado, de confusão do meio dessas famílias, em nome de Jesus, meu Deus. Toma, meu Pai, essas crianças, guarda os teus corações, meu Pai, que eles não sejam revoltados, mas vejam a única esperança, que é a ti, meu Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, que muda a história. Se a história dela antes foi um caos, mas na tua presença será bem diferente, que eles vão ser homens e mulheres melhores, mas homens e mulheres melhores que cuidarão de seus filhos, da sua casa e família, porque creem nessa instituição, na tua presença e na sua restauração. Então opera o milagre, a maravilha, em nome de Jesus, da vitória, Pai. Graça e paz.